E quando os versículos bíblicos são citados de maneira errada? A gente tem visto nos últimos tempos muitas pessoas citando versículos bíblicos em vários contextos. Versículos que falam da palavra de Deus, versículos que falam da verdade, como por exemplo, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo ele é citado simplesmente como se fosse uma questão de verdade ou mentira, de verdade dos fatos, mas não. Esse versículo está falando de uma verdade muito mais profunda. Quando a gente olha, por exemplo, para o Salmo 119, versículo 43, o salmista diz assim: jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Aqui, duas palavras muito importantes. A primeira é a própria palavra e a segunda, verdade. Palavra e verdade. E eu quero te dizer que, biblicamente falando, essas duas palavras significam uma pessoa, alguém. A palavra e a verdade são o próprio Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que, através da palavra de Deus, todas as coisas foram feitas. E essa palavra é o próprio Jesus. O Evangelho de João vai revelar que Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, palavra de poder. Jesus Cristo é essa palavra de Deus. E o próprio Jesus, lá no Evangelho de João, vai falar de si mesmo: eu sou caminho, verdade e vida. E o próprio Jesus vai dizer que ele é quem liberta. Então, essa verdade que nós precisamos conhecer e que vai nos libertar é o próprio Jesus. Jesus é quem te liberta. Jesus é quem é a própria palavra de Deus e é a verdade que liberta a sua vida. E por isso o salmista diz: jamais tires da minha boca a palavra da verdade. Aqui ele está se referindo à lei de Deus, mas os salmos proféticos também falam de Jesus. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. E aí, quando a gente entende isso, a palavra de Deus é o próprio Jesus. A verdade é o próprio Jesus. Nós entendemos aonde nós devemos colocar a nossa esperança. Numa verdade que transcende só o certo e o errado ou a verdade dos fatos. Quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Deus verdadeiramente, Deus em verdade. E nós nos conhecemos verdadeiramente. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a verdade que liberta. Um abençoado final de semana, na paz de Cristo.